Bom, pessoal, esse material aqui não é uma fábrica de fazer pão cristão, né? Tem pessoas que pensam que começa aqui na primeira parte, terminou, o sujeito é crente. Isso é apenas um roteiro, ok? Apenas uma maneira de você caminhar, onde você vai, inclusive, recheando o conteúdo de algumas palavras que a maioria daqueles que você está evangelizando não conhece. Bem, esse conteúdo que nós temos aí foi realmente preparado para ajudar o cristão a evangelizar de uma maneira pessoal. Eu sempre falo que não é para a pessoa, de repente, pensar que vai entregar folheto, ok? Não é para entregar folheto, é para simplesmente poxa, eu não consigo aumentar. Essas 4 leis espirituais, elas foram feitas para ajudar, facilitar, principalmente aquelas pessoas que não têm muito conhecimento, ok? Tem vergonha, não sabe como começar, como... acho que tá bom? Bom? Estou? Tá bom. Acho que dá para ele. Então, eu quero deixar bem claro que esta não é a única forma, a única maneira de você alcançar alguma pessoa. Teve uma época nesse mundo, e tenho certeza disso, que não tinha as 4 leis espirituais. E as pessoas se convertiam, ok? A diferença é que os cristãos do passado conheciam profundamente a palavra do Senhor e eles tinham realmente aquele ardor, aquele fervor de comunicar aquilo que eles criam, tá bom? Então, aí nós temos algumas coisas importantes. Esse material é um material feito pela Cruzada Estudantil, uma das maiores agências missionárias que existem no mundo. Estão espalhadas em praticamente todo o mundo. Nós trabalhamos muitos anos na Cruzada, e então esse material é um material que nós usamos há muitos anos. Esse material tem alguns benefícios. Primeiro, é simples. É um material tremendamente simples, ok? Além de simples, ele pode ser usado, ok? Ele pode ser usado para iniciar uma conversa. E, por exemplo, na capa aí está escrito o quê? Você já ouviu falar nas 4 leis espirituais? Então é a maneira de você quebrar o gelo. Então normalmente você começa a conversar com alguém sobre lava-jato, sobre alguma coisa aí que está explodindo na mídia, e daí você vai acabar dizendo, pois é, mas esse mundo está faltando Deus, não religião. Religião está cheio, mas Deus verdadeiro está faltando. As pessoas não estão realmente se envolvendo com Deus verdadeiro e nem sabem como, porque a maioria daqueles que conhecem não querem comunicar. É o peixe querendo pular dentro do barco e infelizmente não há pescador, né? Tem pescador preguiçoso, mas aquele que quer realmente pescar não está. Bem, começa de uma maneira positiva. Deus te ama, ok? Aí na primeira página, né, a primeira lei, está bem claro que Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Isso é o que aquela pessoa que está na desgraça desse mundo quer ouvir. Okay? Uma vez eu vi uma pessoa chegando perto de um sujeito que estava no chão, todo arrebentado, né, pobrezinho, e falou assim, se você não aceitar Jesus, você vai morrer e vai para o inferno. Bom, então eu já estou nele, então não vai mudar nada, então tudo bem, né? Muito bem, mostra claramente como receber a Cristo. Vocês vão ver, na medida que nós passarmos, que existe todo um passo a passo para que a pessoa possa conhecer Jesus de forma clara. Também inclui um apelo para receber a Cristo. Esse apelo é que é um grande problema. Eu estava conversando com o irmão agora há pouco. Se eu chegasse para você agora, tá? Você fosse um chinês lá da China mesmo, né? Não conhece nada, e eu falasse assim, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E a pessoa diz, eu creio, né? Então ora comigo. Aí você diz, eu creio em Jesus, tal. Ele vai morrer, vai para o inferno. Por quê? Porque ele não sabe o conteúdo da palavra crer em quem. Quem é Jesus? Salvo do quê? Muitos usam aquela passagem, vocês podem abrir,
lá em Atos, capítulo 16, quando, Atos 16, aquela passagem que o carcereiro entra trêmulo, né? Então, Paulo e Silas haviam lá em Éfeso, em Filipe, repreendido um demônio, né, de uma moça, e que era adivinha lá, né, dava lucro para o pessoal, e foi preso. Assim que os donos perceberam que estavam sem lucro, deram um jeito de prender o Paulo e Silas. Bom, os dois podiam estar dentro do cárcere murmurando: oh Deus, eu vim aqui, preguei a palavra, expulsei demônio, levei Lídia a Cristo, né? Eu estou iniciando uma nova igreja, e agora o senhor me prende aqui, eu estou preso no escuro, atormentado, né? Só que ele sabia em quem ele cria. E como ele sabia em quem ele cria, o que aconteceu? Ele simplesmente louvou o Senhor, adorou o Senhor. E na medida que os dois estavam adorando e louvando o Senhor, há um tremor, abre as portas da cadeia, as cadeias caem dos seus braços, dos seus pés, e o nosso amigo carcereiro, apavorado, ia se matar. Porque naquela época um soldado romano que deixasse alguém fugir era torturado em curso. Então ele falou: já vou me matar de uma vez, não tem problema. Que Paulo grita lá de dentro: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Deus foi tão maravilhoso que ele preservou os outros lá dentro. Porque podia ter saído Paulo e Silas ficado, podia ter ido todo mundo embora, não é? Mas não. O Senhor permitiu que todos ficassem. Entra o carcereiro e diz: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Pergunta certa para a pessoa certa. Eu pergunto, a resposta que Paulo deu seria suficiente? Crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa? Essa resposta é suficiente? O que você acha? Não é? É suficiente, Samuel? Não? Acho que ali é só um resumo do que aconteceu. É suficiente? Crer no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa? Não. Não sabe, não tem referência de que. Não, o sujeito era um romano. O sujeito que ali era uma cidade romana. E essa cidade romana, ela estava cheia de pessoas que serviam a Roma, né? Então, é possível que esse seja um romano legítimo ou até um romano por cidadania, por ter nascido ali naquela cidade. Não importa, ele era um soldado e ia morrer. Mas ele era alguém totalmente estranho aos costumes do povo de Israel. Ele não sabia quem era Yeshua, não sabia quem era o Mashiach, não sabia quem era o Deus Todo-Poderoso de Israel, não sabia nada. E se ele não sabia nada, que adianta Paulo dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa? Então tem muitos pregadores que pegam só esse versículo isolado e falam: olha, está escrito aqui, se você creu, então a família tua vai ser salva por osmose, vai ser automático. Eles não têm nem o trabalho de ler o próximo versículo. Qual é o próximo versículo, Vicente? Atos, capítulo 16, versículo 32. Uma base nessa, uma que tem base nisso aí muito forte, que se eu não estou errado, é a congregação cristã. Mas eu não gosto que fale nome de igreja, tá bom? É porque é melhor, né? Então o fato é o seguinte, é que está o versículo que nós estamos colocando, esse versículo é fundamental. O que o versículo 32 fala? Obrigado. Não, quero ouvir. Leia. Ele falou: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Se isso bastasse, imediatamente ele seria levado para ser batizado e fim de pacto. Mas foi isso que aconteceu? De pregar a palavra de Deus e a todos de sua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Pastor. Então, simplesmente você dizer crer no Senhor Jesus e será salvo, não adianta. Mesmo aqui no Brasil. Eu, quando eu prego para uma pessoa e a pessoa diz: mas eu creio em Jesus. Que legal. Mas quem é o Jesus que você crê?
Está cheio de Jesus nas prateleiras, Jesus de vários grupos, não é? Que não tem nada a ver com Jesus da palavra. Crê no Senhor Jesus será salvo. Aí você vai dar o quê? O conteúdo da palavra Jesus. O conteúdo do que significa esse crer. O conteúdo salvo do quê? Fala, irmão. Importante, quando eu prego esse texto, né, eu coloco ênfase na primeira mensagem que foi cantada, né? Sim. A primeira mensagem foi cantada. Aham. Quando eles cantaram e louvaram a Deus. Sim. Eu vejo ali já a primeira mensagem. E aqui a segunda mensagem que é já dando a resposta para eles, né? Só que mesmo no louvor, quando você louva, você está louvando um Deus que você conhece. E as palavras do teu louvor não são claras para aqueles que não conhecem o Senhor. Sim, sim. Você tem que dar conteúdo a cada palavra. Por isso que eu falo, não adianta você falar o evangeliquez para aquele que não conhece. É uma linguagem que só nós conhecemos. Então, se você fala uma palavra, você tem que dar o conteúdo dessa palavra para que ela possa compreender. Muito bem. Então, ele mostra exatamente como receber a Cristo, inclui um apelo, mas da forma correta, não é? E oferece sugestões para o crescimento espiritual. Fala sobre a importância da igreja, que nós vamos entender, já entendemos no início, na introdução, que é realmente igreja. E dá segurança, porque você sabe exatamente o que vai dizer e como vai dizer. Bem, qual é a explicação progressiva das 4 leis espirituais? Primeiro, a primeira lei fala que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Isso inclui, então, algo que vem colocar assim no coração da pessoa um ânimo. Poxa, existe alguém que me ama. O sujeito que normalmente se sente rejeitado, abandonado, ninguém me ama, ninguém me quer. Deus mesmo, olha, me abandonou. Não, isso é mentira. Deus te ama, né? E tem um plano para a tua vida. A segunda fala que o homem é pecador. Fala do homem e seu pecado. Essa lei mostra os efeitos do pecado do homem, desde que realmente ele caiu. Assim, é o ponto de vista de Deus, não o ponto de vista do homem. Ok? Muito bem. E aí, a terceira lei nos fala sobre Jesus Cristo, ou seja, Deus mostrou o seu amor para com o homem ao enviar o seu Filho. E a quarta lei fala exatamente como que a pessoa pode receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ou seja, a quarta lei fala sobre a nossa necessidade. Como é que nós estamos? E se eu estou perdido mesmo. Você não tem um probleminha. Se você é adúltero, você não tem um probleminha. Se você é alguém que tem desvios sexuais, imoral, se você é alguém que está praticando algo completamente errado, contrário aos princípios da palavra de Deus, você não tem uma dificuldade, você não tem um probleminha, você tem pecado. Nós precisamos dar nome aos bois. Se você é um mentiroso, é pecado. Se você é viciado em pornografia, é pecado. E hoje as pessoas normalmente aí, no conselheiro do mundo, diz: você tem um probleminha, você tem uma dificuldadezinha. Não, você tem pecado. Muito bem. Eu queria chamar alguém aqui para que eu possa demonstrar as 4 leis espirituais. Alguém? Um voluntário? Eu imagino que nós estamos numa fila esperando o ônibus, né? Teve greve, cheio de problema, e nós então estamos aqui aguardando, né? E já faz meia hora que eu estou aqui. E você mora por aqui, Jaura? Você mora por aqui? Sim. Não? É sempre que atrasa o ônibus dessa forma? É? Puxa vida. Como é que você chama? Fernando. Meu nome é Raul Nogueira. Poxa, mas está uma bagunça esse São Paulo. Eu não vejo tanta violência, tanto. Você já imaginou, já parou para pensar o que está por trás de tudo isso? Deve ser os políticos, né? Essa vida que a gente anda levando, né? Muita violência por aí. Então, mas por que violência? O que você acha que está faltando no homem hoje? O pessoal só pensa em si mesmo, né? Esses políticos, sabe? Só político. E as pessoas que não são políticas? Olha, vou dizer uma coisa para você. O pessoal de baixo é que põe em cima. Então, o que está em Eu não cima. vou alternativa.
que está em cima é reflexo do que está embaixo. Mas se o de baixo, que é o povo, tem problemas, por que você acha que uma pessoa de repente é agressiva, ou é mentirosa, ou está estrupando pessoas? O que está faltando nessa geração? Ó, o que eu tô Já parou pra falando pensar? é mais bondade, né? Bondade. E por que está faltando bondade? Por que o homem é bondoso por si mesmo? Ah, na sociedade corrompe o homem, né? Ah, quer dizer que ele nasce bonzinho. É. É. Então você tem irmão, filho eu sei que você não tem, mas é jovem, né? Mas você tem irmão. Se alguma vez você precisou ensinar o seu irmão menor ou algum primo e tal a mentir, a ser egoísta, ser vaidoso, você- Vaidoso talvez, mas É. mentir não. já sai no não. É. Você alguma vez teve que fazer algum treinamento para você ficar irritada? Ah, não. Isso Não, né? Ou seja, todo ser humano é isso. E a junção de todo ser humano que tem esses problemas gera essa geração que está aí. Eu tenho algo que eu gostaria de compartilhar com você Fala. sobre isso. Você tem tempo? Nós estamos aqui no Passo esse ano mesmo. Você já ouviu falar nas 4 leis espirituais alguma vez? Não. Nunca ouviu? Tá bom. Eu quero compartilhar e quero deixar esse material com você para depois você ver sozinho, porque isso aqui é algo que vai te fazer pensar muito. É Tá religião? bom? Não, religião não, porque eu não sou religioso. Religião é coisa de homens, Da filosofia. ok? Não, religião é coisa de homens, é nível horizontal. O que eu quero falar com você é como você pode ter um relacionamento com Deus vivo, de forma pessoal. Deus é bom. Ok? Então diz assim, ó. Vem mais pra cá. Assim como há leis físicas que governam o universo, há também leis espirituais que governam o nosso relacionamento com Deus. E a primeira lei, Fernando, né? Deus ama você, Fernando. Deus ama o mundo, ama você, a todos de tal maneira, né? Que Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Poxa. Ok? E a palavra fala, porque Deus amou o mundo, e você está nele, e eu também, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Cristo afirma, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, uma vida completa, com propósito. Agora, eu lendo esses 2 versículos, que talvez você nunca tenha lido, e falando de Deus, falando do Filho, talvez você não saiba nem quem é Jesus. Você já ouviu falar em Jesus, certo? Já. Mas você talvez não saiba exatamente quem é Jesus. Eu ouvi falar. Ouviu falar. Então, Jesus não é simplesmente alguém que nasceu de Maria. Muitas vezes pensam que o Filho de Deus passou a existir quando nasceu de Maria. Não. Ele é Deus. Você deve ter uma origem aqui da maioria que crê que existe um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, não é isso? Ora, se esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, não 3 deuses, mas um só Deus, 3 pessoas, com funções diferentes, esse Deus é eterno, não é? Deus é eterno. Ok. Se Deus é eterno, então Deus, o Pai, é eterno. Deus, o Filho, tem que ser eterno, senão ele não é Deus. E Deus, o Espírito, também é eterno. Então, se o Filho é eterno, como que ele passa a existir só quando nasceu de Maria? Então ele já existia. Se é Deus, sim. Ele passa a existir quando nasceu de Maria como homem. E por que ele veio? Ele veio por causa de você. Veio por causa de mim. Quando ele foi para a cruz do Calvário, ele recebeu nele todos os nossos pecados. Desde o primeiro homem que nasceu até o último. E a ira de Deus, o Pai, que devia cair sobre você, sobre mim, sobre toda a humanidade, cai sobre Jesus. Jesus morre a nossa morte. Ele paga o preço dos nossos pecados. Ele se enlameou de todo o pecado. Deus, o Pai, quando olha para a cruz, não vê mais o Filho, vê você, vê a mim. Toda a nossa sujeira foi sobre ele. Então a ira do Pai cai sobre o Filho morre a nossa morte. Ele paga completamente o preço de todos os nossos pecados. Que nós já fizemos, estamos fazendo e vamos fazer. Só que ele não ficou morto, ele ressuscita. Ele está vivo. A morte dele foi suficiente para salvar toda a humanidade, mas só é eficiente para quem crê nisso. E pede para que ele entre na sua vida. E é isso que eu quero compartilhar com você, porque quando ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, é
Essa vida abundante não está falando de dinheiro, está dizendo de algo que chama-se paz, que o mundo não tem condições de dar, independente das circunstâncias. Agora, se Deus veio para te dar uma vida abundante, tem um plano para a tua vida, por que a maioria das pessoas não tem experimentado essa vida de abundância? Tem uma ideia? Ah, não sei. Não sabe? Não. Então, por causa da segunda lei. Hum. E a segunda lei espiritual diz o seguinte: o homem é pecador e está separado de Deus, por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Você sabe de onde vem a palavra pecado? Sei não. Sabe não? No passado, tipo assim, aqueles Jogos Olímpicos na Grécia, quando alguém jogava uma flecha, um dardo, e não acertava o centro do alvo, o que você acha que o juiz gritava? Errou? É exato, pecou. É a palavra pecado. Você consegue estar sempre no centro da vontade de Deus? Ah, Não. Então você é uma erradora de alvo. Então você é uma ah. pecadora. Tá bom? Então o pecado é isso. Se eu não consigo sempre estar no centro da vontade de Deus, então eu sou um pecador. E é isso que ele fala. Dentro de você tem essa natureza decaída, que nós começamos a conversar, que te leva a fazer coisa errada. Então, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa da sua desobediência, rebeldia, escolheu seguir o seu próprio caminho e o seu relacionamento com Deus se desfez. Esse estado de independência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião ou indiferença, é evidência de que a Bíblia chama de pecado. Muito bem. Olha só. O homem está separado. Então você imagina aqui, porque o salário do pecado é a morte, separação espiritual de Deus. Imagina que Deus é absolutamente santo, o homem absolutamente pecador, um grande abismo separa os dois. E como é que eu faço para juntar? Aham. Primeira coisa, você tem que entender que Deus é santo, o homem é pecador, um grande abismo separa os dois. O homem está continuamente procurando alcançar a Deus e a vida abundante através do quê? Dos seus próprios esforços. Vida reta, boas obras, religião. Mas nada disso vai preencher o teu vazio. Não? Não. Mas Você... eles falaram que se a gente fizer boas obras, a gente vai pro céu. É, só que o que você vai fazer não é o problema. Por quê? O homem é corpo, alma, espírito. Cada uma dessas partes se relaciona com alguma coisa. O corpo com a matéria, a alma com a alma, eu falando com você, através de alma e psique, sempre intelecto, vontade e emoções, e o espírito com Deus. Deus é espírito, importa que seus verdadeiros adoradores adorem espírito e verdade. Então, esse Deus está separado por causa do pecado, ele não pode se enlamear conosco. Então, a terceira lei nos mostra a única resposta para o problema dessa separação. E a resposta não é aonde eu frequento e muito menos qualquer coisa que eu faço. Nenhuma frequência ou qualquer coisa que eu venha fazer muda o que eu sou. Porque é uma questão de natureza. Só o próprio Criador, só o próprio Deus é que pode fazer isso. Então o que acontece? Jesus Cristo, que é o próprio Deus, que nós acabamos de falar, que entra na história, que se fez homem, é a única solução de Deus para o homem pecador. Por meio dele você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. E a palavra diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele ressuscitou dentre os mortos. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500. Ele é o único caminho. Ele diz, eu sou o caminho, não falou um dos caminhos. Eu sou a verdade, não uma verdade. Então fora dele é mentira. E eu sou a vida, fora dele é morte. E aquele todos os caminhos levam? E se você crê que Jesus é Deus, que Jesus é o único caminho, todos esses outros são religiões, são feitos por homens, é uma coisa meramente
horizontal. Você nunca vai ter um relacionamento com Deus. E ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só esse diagrama. Deus tomou a iniciativa de ligar um abismo que nos separa dele ao enviar seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar, pagando o preço de nossos pecados. Mas não é suficiente conhecer essas três leis. Não adianta saber que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não adianta saber que você é pecador e separado de Deus. E não adianta só saber intelectualmente que Jesus Cristo, que é Deus, o Criador do Universo, morreu no seu lugar. A quarta lei é a única resposta para o nosso problema. E a quarta lei diz o seguinte: precisamos receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus em nossas vidas. Precisamos receber a Cristo. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Recebemos a Cristo pela fé, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ah, agora sim. Entendeu? Então, aqui fala, recebemos a Cristo por meio de um convite pessoal. Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na porta do seu coração. Tá? Tá. Ele te ama. Se alguém ouvir a minha voz, ele fala, e abrir a porta, entrarei. É lógico, isso aqui é uma passagem de Apocalipse 3:20, e eu estou usando apenas isso como uma ilustração. O contexto é um pouco diferente. Mas aqui está falando e completa aquilo que fala, mas a todos quantos o receberam, é uma condição, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, receber a Cristo implica em arrependimento. Significa deixar de confiar em nossa capacidade para nos salvar, boas obras, crendo que Cristo é o único que pode perdoar nossos pecados. Apenas saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos nossos pecados não é suficiente. É necessário receber a Cristo pela fé por meio de uma decisão pessoal. Esses dois tipos representam dois tipos de vida. O primeiro, você está vendo que tem um trono no meio, o ego está no trono. Essas bolinhas representam toda a vida bagunçada. Esse outro, e aqui tem uma cruz do lado de fora, mostrando que Jesus não está nessa vida. Todos nós nascemos nesse primeiro ciclo, nascemos mortos espiritualmente, separados de Deus. O sujeito, depois de adulto, ele pode ser um ateu ou até um sincero religioso, mas ele está morto. Eu tô morta? Espiritualmente, você está viva fisicamente, mas em termos de relacionamento com Deus, você está separado. Agora, esse aqui, você vê que Jesus está no trono, o ego está submisso ali, e está tudo em harmonia. Então, essa vida é uma vida que entendeu aquilo que eu falei, que Jesus Cristo, sendo Deus, foi para a cruz, morreu na cruz no seu lugar, ressuscitou e está vivo. E fala para você, Fernanda, vinde a mim. Ele está fazendo um convite, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. É claro que, se você entende que dentro de você falta alguma coisa, e você pode dizer, não sei se você frequenta ou não alguma coisa, mas se Jesus não estiver no trono, no comando da tua vida, infelizmente você está separada de Deus. E eu te pergunto, olhando esses dois círculos, qual dos dois círculos representa a sua vida? Primeiro ou segundo? Primeiro. Mas qual deles você gostaria que representasse a sua vida? Muito bem. Então eu quero mostrar para você como que você pode fazer isso. Gostaria de explicar como você pode receber a Cristo. Você pode receber a Cristo agora mesmo em oração. Orar é falar com Deus, não é reza. Não é vãs repetições, né? Mas é você falar com Deus livremente. Deus conhece o seu coração, está mais interessado na atitude do seu coração do que nas suas palavras. E a oração seguinte serve como exemplo. Eu não fiz uma oração exatamente igual a essa. Ok? Não é uma fórmula mágica, mas o conteúdo é que importa. Quando a pessoa entendeu tudo que eu já te expliquei, e diz, Jesus, eu preciso do Senhor.
Abro a porta da minha vida e o recebo como Salvador e Senhor. Dono, né? Obrigado por ter morrido na cruz para perdoar meus pecados, por me dar a vida eterna e por me aceitar como eu sou. Tome conta da minha vida e faça de mim a pessoa que deseja que eu seja. Amém. Fernando, eu pergunto para você, essa oração expressa o desejo do seu coração? Sim. Então, se for assim, e você fizer essa oração, Cristo vai entrar na sua vida como prometeu. E o ônibus passou. Meu tem. Deu ônibus e cara Jesus, tá bom? Bem, esse material é um material simplesmente para que você possa ter um roteiro. Eu falei bem rápido, você pode bater um papo, sentado no restaurante, na casa. Você pode compartilhar a primeira lei num dia, no outro dia a segunda. Ou seja, depende do tempo que você tem e com a pessoa que você vai estar. Ou seja, isso aqui não é uma coisa que você enfia a goela abaixo. Tá? Pastor, Pode falar. no caso quando a gente aborda alguém, que a pessoa está com pressa e não tem essa paciência de ouro, por exemplo, foi o quê? Foi 15 minutos aproximadamente? Né? Como que ele faz? Simplesmente você vai falar para ele aquilo que eu falei. Você que nunca viu a eu pessoa, vendo. né? Assim. Se essa pessoa vai fora, você vai dizer assim, olha, eu gostaria de compartilhar esse folheto com você. E o cara fala, ah, religião não. Não, não estou falando de religião. Estou falando de um relacionamento. Não, mas eu não quero. Tá bom. Tá bom, então eu não vou te dar nem nada, mas eu só queria dizer que Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Né? Porque, assim como há leis físicas que governam o universo, há leis espirituais que governam o seu relacionamento com Deus. E a primeira lei é que Deus te ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira e você fala tudo decorado, e ele nem percebe. Entendeu? É isso, por isso que eu falo para vocês decorarem, porque isso facilita para você conversar com a pessoa. Se a pessoa ora, tenha certeza que ele vai ficar com isso aqui. Entendeu? Se está rápido demais, ele vai descer muito rápido, você diz para ele, ou pelo menos a primeira lei, ó, Deus te ama, tem um plano, eu gostaria de deixar com você um folheto, Sim, é onde pra você deixar fala, mesmo. você deixa com ele e vai. Mas isso não é normalmente para isso, só nesses casos urgentes. Então, Tá bom? Muito bem, Pastor, pode falar. outra coisa importante também que é bom os irmãos saberem, que antes de falar, você já ouviu falar das 4 leis espirituais, sempre as 4 leis estão no bolso, entendeu? Não chegar já Você com viu ela que eu já estava, eu mostrando. estava com ela no bolso. Depois é que eu mostrei. E outra, quando você compartilhar, é para que ela leia, não você. Tem pessoas que eu vejo que vai compartilhar, ele está aqui e a pessoa está aqui. Não, é ela que tem que ler, não é você. Né? Então você põe para ela ler. Ok? Outra coisa, nunca você abra dessa forma. Porque você está falando aqui, ele já está lendo aqui. Não. sempre uma página de cada vez. Sempre uma página de cada vez. Ok? Muito bem. Pastor, e é bom certificar que a pessoa não é gaga quando você pedir para ler algum versículo. Outra coisa. O problema O é de pregador da rua, ele vista, pode ficar. Muitas vezes a né? Já pessoa peguei gente que não é sabia ler. analfabeto. Não Então não sabia. insista. Se a pessoa diz, não, eu estou com um problema na vista, ah, tudo bem, não há problema. É. Se ele deu qualquer tipo de empecilho, não tem problema. Eu fiz um cara quase ler, ele era analfabeto. Né? Ele fala, não, aí depois ele falou, ah, eu não sei ler e tal, eu não quero ler. E aí fica chato, né? O que está escrito lá em cima? Todo mundo junto, leia para mim. Um, dois, três, vai. O êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Vamos falar isso de pé? Vocês estão muito preguiçosos. Vamos lá. Mas não é que a letra é pequena. Ah, vai. Pequena. Aumentaram um pouco então, mas vamos lá. O êxito ao testemunhar consiste simplesmente em tomar a iniciativa de compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Bem, vamos sentar. Isso significa o quê? Isso significa que quando você compartilha a palavra de Deus, é o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Ok. É o Espírito Santo. Então não é para você ficar orgulhoso, vaidoso, soberbo, e nem muito mesmo você ficar abatido, dizer, ah, puxa vida, ninguém
quer aceitar Jesus Cristo comigo? Muito bem. Então, quando nós olhamos para esse texto, a gente pode perceber que o Espírito Santo é o responsável, mas você é o instrumento de Deus. Muito bem. Como testemunhar no Espírito? Isso é outra matéria que nós vamos falar, certo? Só que antes disso eu quero que vocês se dividam de dois em dois e passem esse material. Assim, vamos supor, o Roberto passa, não precisa quebrar o gelo muito grande não, porque isso vai tomar tempo. Simplesmente você já pergunta, você já ouviu falar nas 4 leis espirituais e vai passando com Samuel até terminar a página 3, ou seja, porque a maioria das pessoas não está experimentando. Aí o Samuel passa o número 2 para você. E aí depois você passa o número 3 para ele e ele passa o número 4, ok? Então cada um passa para outra pessoa e para até a oração. Ok? Sempre com homem, mulher com mulher. De preferência sim. Ok? Mas se não der, paciência. Então, passa o número 2. Não, pelo menos isso.